Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos caminhando para a nossa terceira aula online do nosso curso de grego, nosso módulo de grego, nosso segundo módulo de grego, e estamos na nossa terceira aula online. Hoje nós vamos falar da primeira declinação. Então, tudo que a gente tem visto até agora, basicamente, tem girado em torno da segunda declinação, que é a declinação que trabalha com os nomes masculinos. E nós vimos também os nomes neutros e vimos também os artigos. Agora a gente vai dar um passo a mais e vamos trabalhar com a primeira declinação. Lembrando sempre que nós temos 3 declinações em grego, 3 formas de flexionar os substantivos em grego. A segunda declinação é de maioria de nome masculino, a primeira maioria de nome feminino e a terceira são dos nomes irregulares. Então agora a gente vai conhecer o vocabulário feminino da língua grega, porque a grande massa das palavras que nós vimos até agora são de palavras masculinas, e a primeira declinação ela gira em torno das palavras femininas. Então, nós vamos adquirir vocabulário feminino. A primeira declinação ela tem 4 grupos de terminação, 4 grupos. Vocês vão se recordar que na segunda declinação nós tínhamos apenas dois grupos de terminação. As terminações para os nomes masculinos e as terminações para os nomes neutros. Nós aprendemos as terminações masculinas e as terminações neutras. Na primeira declinação, nos nomes femininos, nós vamos ter 2 grupos de terminação. As terminações em alfa e as terminações em eta. Então, os substantivos femininos vão poder receber terminações em alfa, como oikia, e também em eta, como grafé. Oikia significa casa e grafé significa escrita, escrever. Então, nós vamos ver esses 2 grupos de terminação. Nós vamos começar com as terminações em alfa e depois nós vamos aprender as em eta. Os substantivos masculinos da primeira declinação é um grupo muito pequeno, já tinha falado com vocês sobre isso, que a primeira declinação tem a maioria de nomes femininos, a grande massa é nome feminino, mas tem um pouquinhozinho de nome masculino. Os substantivos masculinos de primeira declinação, eles vão ter as terminações em alfa sigma e em eta sigma. Então, Neanias, por exemplo, significa jovem e é um nome masculino de primeira declinação. Profetes significa profeta e profetes é um nome masculino de primeira declinação. Mas a maioria dos substantivos de primeira declinação é feminino mesmo, o grupo masculino é bem pequeno. Então, são basicamente essas 4 terminações. As palavras femininas vão poder terminar em alfa ou em eta, e as palavras masculinas vão poder terminar em alfa sigma ou em eta sigma. E aí nós temos o paradigma de oikia. Oikia vai ser a nossa palavra exemplo, né? Toda vez que eu digo paradigma, é porque é a palavra que vai servir de exemplo. Vai ser o nosso padrão. Então, paradigma, exemplo, padrão dos substantivos femininos em alfa vai ser sempre oikia. Sempre que aparecer a palavra oikia, você já sabe que é o exemplo de palavra feminina em alfa. A raiz dessa palavra é ômicron e iota, com espírito fraco, capa e iota, com acentozinho ali, né? Leva o acento na maioria das declinações. Oikia tem o mesmo significado que oikos. Essa palavra ela significa casa e ela é uma das poucas palavras em grego que pode ser tanto, que tem uma versão feminina e uma versão masculina. A maioria das palavras em grego não tem 2 versões, uma feminina e uma masculina. Geralmente é uma palavra só e muda o artigo, né? Para indicar o feminino e o masculino. Mas oikia, ela tem oikia, que significa a casa, e oikos, que significa o casa, né? Digamos assim. Isso não faz muito sentido, mas são aqueles tipos de exemplo de coisa própria da língua, né? De coisas próprias da língua, tá certo? Então, oikia vai ser a nossa palavra que vai servir de paradigma. Existe um grupo muito grande de palavras
que recebe as mesmas terminações que oikia. Nós vamos ver isso. Então, paradigma de oikia. Nós temos o singular, nominativo, acusativo, dativo e genitivo, e plural, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. As funções dos casos vão ser sempre as mesmas, tá? Isso não muda de acordo com as declinações. Primeira, segunda e terceira, os casos significam as mesmas coisas. Então, nominativo vai ser sempre o caso do sujeito, acusativo, objeto direto, dativo, objeto indireto e genitivo, a que trabalha com posse. Então, a terminação singular nominativo, alfa, acusativo, alfa, ni, dativo, alfa, com iota subscrito, genitivo, alfa, sigma. Plural, nominativo, alfa, iota, acusativo, alfa, sigma, dativo, alfa, iota, sigma e genitivo, ômega, ni. E a tradução, né, daquele jeito que a gente já conhece. Nominativo, a casa, as casas. Acusativo, a casa, as casas, fazendo o papel de objeto direto. Então, se fosse o nominativo, a casa está cheia. O que está cheia? A casa, sujeito. Acusativo, eu vi a casa. O que eu vi? A casa, objeto direto, sem a necessidade de preposição. Dativo aí, a casa, as casas, exigindo preposição, né? Eu coloquei as plantas na casa. Então, tem aí a preposição em, dativo. E genitivo de posse, né? A casa, deixa eu pensar, o senhor da casa, por exemplo, esse da casa seria genitivo. Então, nós temos aí os casos, a dinâmica de funcionamento é as mesmas, o que muda é o grupo de terminação. Então, quando você vê terminações em alfa, você já sabe que é uma palavra feminina de primeira declinação, tá certo? Então, a gente está aprendendo mais um grupo de terminações, é importante a gente começar a gravar. Eu vou passar para vocês um exercício de declinação, para vocês tirarem as terminações, pegar a raiz da palavra e incluir as terminações de todos os casos, singular e plural, que isso ajuda, né, a ir fixando as terminações e guardando as terminações. As de segunda declinação eu sei que já estão bem gravadinhas, agora o desafio também é guardar as de primeira declinação, tá certo?